Deixa eu falar um pouquinho do mundo espiritual para vocês, tentando desmistificar, mas mistificando mais ainda, né? Desmistificando para você ver a questão natural das coisas. Então hoje, um casal estava reclamando, né, de que os filhos têm alergia, a mulher tem alergia, então não pode comer nada que tenha cor, né, Rose? Acho que é cor, corante, bastante coisa assim, né? E o negócio era feio. E aí eu vi que aquela mulher era meio agitadona assim, né? Uma mulher nova, 2 crianças pequenas. Aí eu expliquei para ela, falei assim, ó, a minha neta não podia entrar dentro da piscina por causa do cloro, ela ficava toda cheia de alergia. Aí o que eu fiz? Eu repreendi aquela alergia e mandei ela mergulhar na piscina, nunca mais ficou com alergia de cloro. Aí não podia chupar manga também, chupava manga, ficava toda... Aí um dia, né, acho que você estava lá na loja já, Yumi, quando ela... Não, né, acho que mais... Quem trabalha lá comigo lá na loja, lá, acho que a Fábio viu. Ela chegaram lá, tinha uma bacia de manga na loja, né? E a menina doida para chupar manga, a minha nora falou assim, não, mas ela não pode chupar, porque não sei o quê. Eu falei, vem cá, espírito de alergia de manga, sai dela em nome de Jesus, expliquei, né? A menina, eu falei, agora vai lá, filha, e se atola na manga. Ela foi lá e chupou manga e nada, não aconteceu mais nada. E também, eu lembro que um dia um cara chegou na loja apavorado, e eu perguntei para ele assim, o que aconteceu? Ele estava comprando pneu para levar o filho dele, um marmanjão, né? Em Londrina, e o menino estava numa crise de soluço, já fazia dias, né? E não tinha o que passava. Eu falei para ele assim, mas isso é fácil de resolver, chama o menino lá. Aí ele foi lá, chamou o menino, e o menino chegou. Na hora que ele chegou na loja, só falei para ele, olha para mim. Falei, solta ele em nome de Jesus. Aí falei para o menino, tenta soluçar agora. Nunca mais soluçou. Né? Por quê? As coisas, querido, elas existem no mundo espiritual primeiro. Então tem coisa que você pode repreender e resolver na hora. Por quê? Porque aí eu estava explicando para aquela mulher, eu fiz uma oração para ela, expulsei aquele espírito de alergia da família dela. Aí eu falei para ela assim, olha, qual que é o problema? O problema não é você liberar a cura, o problema é se aquilo voltar, ele pode voltar de outro jeito. Entende? Às vezes não volta com aquela alergia, mas volta outro. O que Jesus falou? Vá, não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Então, nada está agindo na nossa vida de graça. Tudo tem uma causa. Diga comigo, maldição sem causa não prospera, falei. Então, o que nós temos que fazer? Eu já sei que para mim resolver os meus problemas, é um processo de mudança. Eu mudo primeiro. Lembra que eu falava para vocês sempre, não se preocupe em ficar rico, mas se preocupe em ser rico. Então, quando você é rico, por exemplo, o rico nunca gasta tudo que ganha. O rico sempre faz sobrar. Então, o pastor não está mandando você economizar, ele está mandando você pegar mania de rico. O rico, ele não tem tempo para falar mal da vida dos outros, porque a cabeça dele está sempre em aprender, em empreender, em produzir. O pobre está sempre ocupado com coisa banal. Então, se eu quiser ficar mais rico, eu tenho que ir primeiro tirando essas coisas de pobre da minha cabeça. E se eu vou pensando como pobre, vivendo como pobre, não mudo, e às vezes ainda quando vou mudar, pego o caminho errado. Tem que tomar muito cuidado. Nós não queremos pegar o caminho que Deus está ensinando a gente quer pegar o caminho que nós achamos que é mais certo. Por quê? Porque o homem é orgulhoso. O homem ele não quer aprender o caminho correto, ele quer aprender o caminho que ele acha que é correto. Né? E a Bíblia fala que nós temos que ser simples, como uma criança. Por exemplo, né?
Muita coisa a gente tem que saber. A gente tem que saber que para poder prosperar, eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que, se eu quiser prosperar, eu tenho que primeiro me deleitar com o Senhor. Eu tenho que fazer a vontade dEle. Então, não é ficar buscando mania de rico em primeiro lugar. Em primeiro lugar, olha o que a Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, depois resistir ao diabo, não é? Então, para ficar rico é a mesma coisa. Primeiro eu me sujeito a Deus. Depois eu vou fazer tudo para agradar a Deus. E nessa simplicidade de agradar a Deus, aí Deus começa a me dar as revelações. E aí tem aonde eu desobedeço, que eu não consigo entender. Eu também tenho, mas só você. Aí como é que Deus fala? A Bíblia fala assim: não seja como o cavalo e a mula, né? Que precisa de cabresto e freio, de outra sorte não domina. Então, aí como eu estou tentando agradar a Deus, mas eu sou um cara que não conseguiu ainda, o que vai vir? Diga comigo. Problema, fala aí. É falta de entendimento e de obediência. Aí Deus coloca problema e faz o problema fazer eu ficar seguro numa dependência de Deus, ou já escambalha de uma vez. Eu sempre brinco com a Rose, né? De vez em quando nós comentamos e falamos assim: não, mas o fulano precisa de problema. Eu falei: por quê? Porque quando ele não tem, ele fica fazendo muita coisa errada. Ele falou assim: e outra, tem gente, querido, que é assim, ele não tem problema, entende? Mas ele cria um, porque ele não sabe viver sem problema. Então o que Deus faz? Deus permite problema na vida dos seus filhos, porque Deus corrige o filho que Ele ama, Ele guia o filho que Ele ama. Por exemplo, se meu filho não está preparado para sair, atravessar a rua, o que eu faço? Eu não deixo, eu vou sair, eu vou falar: não vai. Entende? E se ele for teimoso, o que eu vou fazer? Eu vou puxar ele. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque mesmo quando nós estamos nos deleitando em Deus, nós temos que aprender que nós somos teimosos no nosso modo de pensar. Então, uma das coisas bem simples: por que Deus estabelece autoridade na igreja? Para que você ande seguro. Quando você honra a autoridade, quando você sabe organizar as autoridades, seu modo de pensar, você vai arrumar, vai ter muita segurança na tua vida, para que você possa ir bem na tua vida. Entende? Outra coisa, olha bem, quando o Senhor vai dar as coisas para nós, Ele quer nos preparar para aquilo antes. Entende? Ele quer nos preparar para aquilo antes. Quanto mais coisa você tem, mais organizado você tem que ser, mais administrador de pensamento você tem que ter, você tem que aprender a administrar. Então, são os problemas que Deus usa para corrigir a vida do crente. Agora, olha bem como é que é bem interessante. Nisso tudo, nós temos o diabo. O diabo tirando proveito de tudo isso, ao redor nosso. E aí o que acontece? Quando nós estamos cheios de problema, porque nós somos ruins para obedecer a Deus, o que o diabo faz? O diabo ele vai achar brechas. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o diabo sabe que se você tiver um pensamento, um comportamento e um sentimento, Deus tem que se afastar da tua vida. E se Deus se afasta, logo Ele se aproxima. Eu vou dar algumas experiências para vocês, de como que o diabo, ele controla a nossa vida, mais do que o Espírito Santo. Vou dar um exemplo bem simples.
Quando você não aprende a pensar de acordo com o que Deus quer, quando você não se sujeita a Deus, você pode olhar, você pega uma circunstância e você fica chateado, você fica emburrado, você fica coisa assim. Você pode ver que imediatamente você não está bem. Por quê? Porque os anjos de Deus se afastam, os demônios chegam perto. Entende? Chegam perto. E você perde a alegria da salvação, você perde a comunhão com o Espírito Santo. E o diabo, nesse momento, ele está controlando tua vida. Se você não for uma pessoa que entende a palavra e percebe isso, para começar a se submeter a Deus, na hora que você se submete a Deus, e começa a falar a palavra de Deus, pensar na palavra de Deus, e expulsar aquilo de uma maneira comportamental, ele vai permanecendo. E aí você vai ver que o teu dia não vai ser legal, não vai render, entende? Prejuízos começam a acontecer. E se você está trabalhando no lugar, você deixa de ser bênção, você passa a ser maldição naquele lugar. Tudo que você põe a mão, que era para prosperar, não rende, não sai. E as pessoas dão muito trabalho para quem entende do mundo espiritual, porque não tem ninguém que entenda, ninguém compreende isso. Né? Que você não pode estar com um comportamento sem estar sabendo o que está fazendo no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, senão não vem a prosperidade. Então a Bíblia, ela fala bem claro, né? Ela fala assim, então você tem que se submeter a Deus. Bom, olha bem aqui que a Bíblia fala, lá no Salmos 37, versículo 4. Diga comigo, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o seu coração. Então, o que tem que fazer? Se deleitar no Senhor. E Ele vai satisfazer o que deseja o nosso coração. Então, vamos dizer de novo. Deleita-te no Senhor, que Ele satisfará o que deseja o seu coração. O que é deleitar? Deleitar é você estar numa situação gostosa, é gostar. Então, olha bem, nós só fazemos o que nós gostamos, nós queremos fazer o que nós gostamos. Então vamos dar um exemplo. Deleita-te no Senhor. Se eu for ler a Bíblia ali está falando assim, ó, gosta de ler a Bíblia. Por que você lê a Bíblia? Porque você quer conhecer o Senhor. Então, na hora que você está lendo a Bíblia, os demônios têm que se afastar. Quando você está cansado e você não consegue dormir, seus filhos estão te irritando, igual eu falei para aquela mulher, falei assim, ó, se eu estiver irritando, você não está conseguindo dormir, faz assim. Pega a Bíblia, aquela Bíblia que tem agora, que é a Bíblia, a mensagem, pega ela em áudio, coloca na tua casa e tenta escutar a Bíblia. Coloca um louvor assim, em vez de ficar discutindo, começa com para você ver se todo mundo não acalma. Você sabe por quê? Porque o diabo não suporta a presença de Deus. E quando você faz isso, não é a Bíblia que está sendo falada, não é a coisa ali. É porque Deus está nas coisas dele. E o diabo está nas coisas dele. Então, se você pensou nas coisas que não é de Deus, o diabo está ali naquele pensamento. Se pensou nas coisas de Deus, Deus está naquele pensamento. Então, ocupar-se com as coisas de Deus faz com que o inimigo... E não tem não tem pastor, não tem líder, não tem homem de oração, não tem nada. Todos o diabo chega perto e tenta. Todos. Só que tem aqueles que aprendem a lidar com isso. Então eu não quero dormir, pergunta para minha esposa, eu não quero dormir, é só não escutar coisa de Deus. Você fica a noite inteira
vendo televisão, assistindo filme, vendo internet, mas você fala assim, eu quero dormir. Eu ponho nessa Bíblia a mensagem, eu ponho numa pregação, que eu não vou mandar você escutar pregação, porque às vezes vocês vão escutar pregação que não deve. Né? Primeira coisa, vai escutar uma pregação, tem que saber que linhagem que a pessoa é, de religiosidade, que linhagem que ela é. Segundo, se aquele cara, ele é espiritual, porque a maioria fica falando só de coisa. E tem uns pregadores que só fica falando mal dos outros. Se falar mal dos outros, não é de Deus, gente. Está usando a Bíblia, está usando a coisa para ficar criticando, falando do pregador, falando da outra igreja, falando do fulano, falando mal do governo. O que é isso? Né? Agora, se o cara estiver falando de cura, de libertação, estiver fazendo, né, coisa ali aquele cara está operando com o poder de Deus. Pegaram? Esse negócio de ficar falando sobre religião, a gente pode estudar sobre isso, mas não falando mal. Sabe como é que começou a igreja metodista? Começou assim, assim, assim. Por isso vocês têm essa característica hoje. Sabe como é que começou a presbiteriana? Assim, assim, assim. Sabe como é que começou a igreja do Edir Macedo? Começou assim, assim, assim. Agora não sei o quê, tá. Aí você aprende e fala assim, bom, as outras igrejas eu só sei para amar eles mais ainda, porque o meu negócio é a minha igreja. É isso aí. Às vezes a gente tem que ficar explicando para os irmãos só para eles não desviar, né? Porque o diabo fica usando esse negócio de igreja para tirar você da presença de Deus. Entende? Então quando você chega na presença de Deus, o inimigo tem que sair. Pegaram? Então se eu pegar, eu me sujeito a Deus, eu amo a Deus, eu me deleito em Deus, né? Depois que eu estou me deleitando em Deus, né? Eu vou escutar as promessas dele, eu vou orar por aquilo. Depois eu tenho que saber, espera aí, eu sou pobre porque eu tenho um espírito de pobreza. Esse espírito de pobreza, ele foi criado em mim, não é um demônio que está em mim. É o meu espírito. É mania, maneira de pensar. Falta de amor, diga comigo, falta de amor, falei. É pobreza, falei. Porque o rico, ele só tem riqueza porque ele ama o dinheiro. Ué. Ele tem amor pelo dinheiro, ele tem amor por coisa, ele tem coisa. Então, falta de amor é espírito de pobreza. O cara que pega o dinheiro e gasta tudo, ele nunca vai ficar rico, porque ele não ama o dinheiro. Você não pode amar, né, o dinheiro mais do que a Deus, mas você tem que amar o dinheiro. Você não pode amar mais do que a Deus. Você não pode amar o dinheiro mais do que pessoas. Você não pode amar o dinheiro mais do que... Mas por causa das pessoas e por causa de Deus, né, eu amo o dinheiro. Quem ama o dinheiro, quer dizer, ele não fica gastando dinheiro, ele só investe. Ele não gasta, ele cuida do dinheiro dele. Ele não vai lá ele não compra, se ele é um pobre e ganha salário, ele não vai lá e compra uma camisa que ele gosta, ele compra uma camisa que ele pode, que ele precisa. Mas o pobre, ele quer comprar o que ele gosta. Diga comigo, o rico sabe esperar, fala aí. Fala, o pobre compra antes de poder. Por exemplo, o rico, ele empresta dinheiro. Ele arruma dinheiro, ele quer emprestar para ganhar juro. E o pobre quer comprar para pagar juro. Então não adianta nós achar que nós vamos ficar ricos se nós estiver pensando igual pobre. Pensando igual pobre tem espírito de pobre. Aí eu falei para aquela mulher, falei assim, não fale mais que vocês têm alergia. Nunca fale que você tem uma doença. Expulse ela, chama ela pelo nome e fala, sai da minha vida. Ele falou assim, o homem, a autoridade de todas as coisas sobre o homem é do homem mesmo.
Mas o homem deu para o diabo, mas Jesus veio e pegou de volta, e no nome dele é devolvido para nós. Deus não faz nada, quem faz é nós, em nome de Jesus. Entende? Nós temos o poder, a unção, a autoridade, devolvida para nós em Jesus, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas Jesus não pode fazer nada se não tirar o Espírito de nós. Então o que Jesus falou? Tirarei, né, o velho homem e vou colocar um novo homem. Colocarei um novo Espírito em vocês. Tirarei o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. E as minhas leis eu não vou mais escrever em pedras, em tábuas, mas vou escrever no coração de vocês. Então Deus faz isso. Então você tem que buscar essa essência. Essa essência. Uma das coisas que eu descobri, né? Que eu estou ficando rico, vou ficar ainda. Olha bem, uma coisa que eu descobri. Rico tem que estar contente com o que tem. Senão a riqueza vai virando uma tribulação na vida dele. Quando eu construí minha casa, no primeiro dia que eu morei, fui morar nela, eu comecei se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, se eu tivesse feito sei o que lá, e vendo os defeitos e tudo, porque eu tinha evitado isso, porque eu tinha feito aquilo, tinha gastado menos, não sei o que, papá, a casa ia valer mais. E não foi poucos dias, foi meses assim. Até que um dia eu percebi o Espírito Santo me dando uma bronca. E se eu tivesse desobedecido, porque o Espírito Santo não fala de uma maneira que você entende fácil assim. O Espírito Santo começa a colocar umas impressão de falta. Ele não estava se agradando daquilo, e eu comecei a notar que eu comecei a ter alguma falta de alegria em Deus. Na hora que pensava daquilo, comecei a perceber. Aí, o que eu entendi que o Espírito Santo falou para mim? Falou assim: você nunca vai estar contente com nada. Muda. Aí, né, eu mesmo, com as minhas experiências com Deus, né, comecei a pensar o seguinte: eu tenho uma varanda que quase ninguém tem. É uma varanda top. Aí eu comecei a olhar assim, eu tenho uma piscina. Pode não ser tão bonita, mas eu posso me refrescar todo dia nela. A minha casa é grande, tem uma sala que era do meu sonho. Eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho na mão. E eu comecei a me alegrar, me contentar com a casa, Agora, aquele problema saiu e eu notei que eu fiquei mais rico, não por ganhar dinheiro, mas eu fui transformado por causa daquilo. E eu aprendi, né, também no passado. Eu chegava no meu patrão, né, o Edson lá de Abatiá, e o Edson, toda vez que nós ia conversar, eu falava, para mim conversar com ele, eu tinha medo de conversar com ele. A gente tem que tomar muito cuidado com o patrão, com o pastor. E eu chegava no Edson e falava assim: Edson, me permita uma coisa, eu quero te explicar uma coisa que eu penso, mas por favor, depois que eu acabar de falar, o que você pensa é o que eu vou respeitar e vou fazer. Ele falou assim: porque você é o patrão, e eu quero que você saiba, mesmo você errado, por você ser patrão, você está certo. E por causa de eu ter sido um bom funcionário, o que aconteceu? Aquele cara não tinha para quem deixar aquela loja. Ele queria parar. Entende? Ele colocou aquela loja na minha mão. Então, querido, se a gente não ser o melhor, entende, naquilo que a gente faz, não ser honesto, não ser justo, não ser uma pessoa santa, não fazer as coisas dentro dos princípios de Deus. Agora, vocês acham que eu queria fazer aquilo? Não, é porque aquilo agradava a Deus. Um pastor, ele é um representante de Deus. Se você não gosta do pastor, você não gosta de Deus. Então, mesmo que o pastor seja ruim, seja coisa, ama ele. É igual Davi.
né? Saul estava endemoniado, mas por causa do cargo, ele era Deus para Davi. Se Davi tocasse nele, entende? Davi ia perder toda a vida dele, porque tocou no ungido de Deus. O Jaelson, enquanto ele for prefeito ali, ele é ungido de Deus. O Lula, enquanto ele for presidente, ele é ungido de Deus. Não, pastor, não concordo. Eu falei assim, então, querido, fica com a tua ideia, porque não faço parte do teu modo de pensar. Não faço parte. Eu penso igual a você como homem, mas eu digo, eu destruo, eu rejeito esses meus pensamentos, porque o que a Bíblia diz é verdade, não o que eu acho que eu penso. Pronto, acabou. É assim que a gente faz. Às vezes eu fico por aqui, que governo que nós estamos tendo quando nós pensamos assim no coisa, mas o que nós temos que fazer? Sai para lá, sai do meu coração. Quando tiver eleição, nós vamos pegar, vamos votar de novo. E se perdeu? Se perdeu, nós falamos assim, ó, esquece, porque daqui para frente, quem ganhou é o ungido de Deus e pronto, acabou. Então, isso agrada a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está olhando lá do céu, Ele quer dar uma vida top para nós aqui. Mas por quê? Porque Ele quer que nós cumpramos uma missão aqui. Por quê? Só essa missão interessa, porque essa missão vai fazer você ganhar almas para Jesus. A tua vida é uma carta para que as pessoas possam ler, é uma Bíblia que Deus vai ler. E se você não aproveitar e ser essa Bíblia que os outros vão ler, os outros podem não gostar. Pode não gostar de mim, pode não gostar não sei o quê, mas na hora que vai cutucar, vai na essência, eles vão ver que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Na hora das lutas, na hora das coisas, assim, a pessoa vê que o cabra ali é de Deus. Né? E outra coisa, quando você vai chamar uma coisa à existência, ó, o cara imaginou essa cadeira. Diga comigo, imaginou. Então Deus, Ele te dá imagens. Imaginação. Você imagina. Deus coloca uma imaginação em você. Depois que você colocou essa imaginação, você tem que ter fé. Agora tem fé. E a fé é a certeza das coisas que não... O cara não viu, não vê a cadeira, mas ele imagina. Aí suponhamos que essa cadeira fosse de madeira. Diga comigo, o cara imaginou. Aí o que o cara vai fazer? O cara primeiro vai desenhar a cadeira. Aí ele põe no papel. Por isso que a Bíblia manda escrever, desenhar. Desenha a imagem que você tem. Para aumentar a tua fé. Aí depois você vai comprar material. Vou comprar madeira. Aí você mede você faz os cálculos de medição daquele desenho que você fez. Você fala, eu preciso comprar meio metro cúbico de madeira, né? Vou já comprar serrada. Para os braços eu preciso de tanto por tanto, para a perna assim. Preciso da tábua, preciso disso aqui, tal. Aí você vai pegar e vai lá, vai aonde? Vai lá na serraria comprar madeira. Aí você leva para casa. Aí você tem que comprar as ferramentas para poder trabalhar aquela madeira. Aí de acordo com a sua visão, agora com o desenho, com o seu projeto, você começa, não é assim que faz os portão? Ou, não é assim? Imagina o cara para fazer isso aqui, ó. Eu lembro até hoje, quando o Marco trouxe o projeto, né? Ele imaginou tudo, né? O Marco chegou aqui e falou assim, ó, aquilo lá não está no projeto, aquilo ali fizeram diferente. Ele falou, mas agora na execução, não sei o quê. Mas o cara imaginou, pegou e fez. Então a Bíblia fala assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é trazer as coisas à existência. Então, por exemplo, assim, você começa a falar assim, ó, Deus falou para mim que eu ia ser rico. Que ia ser rico. Aí eu comecei a ter atitude de rico. Mas,
Foram 30 anos, foram umas 3 falências, foram percas, ganhos. Até hoje eu estou aprendendo eu não sei. O pastor, por que você não faz assim? Porque eu não sei o que você acha que eu devo fazer. Eu falei, eu tenho certeza que não é para fazer aquilo, mas também o que é para fazer? Ainda eu não sei. Eu sei o que os outros falam. Mas o fulano faz assim, o fulano faz aquilo, fulano faz aquilo. Mas eu não sei fazer aquilo, caramba. Vai catar batata. Você acha que eu vou fazer uma coisa que não veio na minha imagem, que eu não sei fazer, só porque o outro faz? Se você for fazer, você vai gastar dinheiro. E para que gastar? Se você já sabe, né? Então mas a gente buscando a Deus todo dia, as coisas vão acontecendo. Vocês acham que nós tínhamos condições de ter esse lugar? Nunca tivemos. Só que quando nós tínhamos condições de dar um passo, né, Dori? Nós tínhamos condições de dar um passo, o que o pastor fazia? Dava. Agora nós temos dinheiro. Dava. Ficar rico é isso. Às vezes o cara pega, ele ganha 3, 4 mil reais, 2 mil, 1.500 reais por mês. Ele nunca dá um passo porque ele não guarda dinheiro. O que nós fazíamos? Nós guardava dinheiro. Nós fazia campanha, arrecadava dinheiro e guardava. Guardava quanto? O máximo que nós podíamos. Mas os pobres do ministério viviam me tentando todo dia, toda hora, e de vez em quando eu tinha que gastar alguma coisa com eles. Por quê? Porque eles queriam gastar. Eles queriam gastar o dinheiro. E ainda mais quando sabia que tinha. E o pastor queria guardar o dinheiro. E aí acontece, né? O rico, ele sempre vai investir em coisas que permanecem. É igual eu estava falando para o Paulo esses dias. Eu odeio comprar tábua, porque eles estragam a tábua tudo. Perde tudo, vira lenha. E uma tábua de 3 metros custa 35, 40 reais. E você vê tábua jogada nas construções, tudo quanto é lado. Eu falo assim, mas ferro eu não ligo de comprar. Né? 1 quilo de ferro hoje usado é 4 reais, né? 5 reais. Eu compro com uma tábua, dá para mim comprar 7 quilos de ferro. E todo o ferro que eu comprei, que na minha vida, até hoje, eles estão trabalhando para as pessoas. Todo o ferro que eu comprei. Até os que eu perdi, estão servindo a população ainda. Mas toda a tábua que eu comprei, querido, eu não tenho nenhuma. Tem umas lá na loja, lá, que tem uns 25, 30 anos, mas, né, guardei com todo carinho, tudo, está lá assim, mas não é essas uma, né, que a gente compra para construção. Essas uma perde tudo. E não é barato, é uma coisa caro. Então a gente tem que saber que lidar com a riqueza é uma questão de fé, mas você tem que saber que não é essa fé de criança que a gente tem. Não é essa fé de criança. É uma fé de uma pessoa que tem responsabilidade, que tem educação, né? A mente da gente tem que estar ocupada com coisa que dá dinheiro. A minha esposa hoje viu chegando uma carga de pneu. Querido, você está inspirado, por isso que você fica quietinho. Quando eu estou quietinho, eu estou pensando o que eu tenho que comprar. Porque o freguês vai lá para comprar pneu. Hoje eu perdi uma venda grande por não ter o pneu. Depois perdi mais a venda de 2 pneus lá. Eu fiz a conta, deu R$ 1.200 de perca. Se eu tivesse a mercadoria, eu tinha ganhado esses R$ 1.200. R$ 1.200, em 25 dias, 25 mil. Em um ano, é 300 mil. Em 10 anos, é 3 milhões. Quer dizer que, de bobeira, eu estou deixando de ganhar 3 milhões em 10 anos.
E você, quanto você está perdendo porque há de ficar levando a tua vida, empurrando com a barriga? Outro dia um menino estava trabalhando lá no corredor da loja. Ficar rico é fácil, gente. Ainda mais se você for novo. Eu que estou velho já fica mais difícil, né? Agora ou eu sou, para ficar é mais difícil. Mas um menino novo trabalhando lá, né? Eu perguntei para ele, quanto você ganha? Eu ganho salário mínimo. Você tem filho? Tenho. Aí, como eu estou namorando umas pessoas para trabalhar comigo, né? Eu perguntei para ele, vem cá, você tem carteira? Não, eu dirijo, mas não tenho carteira. Então, esse já foi reprovado, né? Aí eu falei para ele assim, você tem estudo? Ah, não tenho. Falei, então não dá. Né? Aí eu falei para ele assim, você quer conselho? Falei, se o senhor puder me dar. Para de trabalhar de empregado. Falei, como assim? Falei, procura o Paulão. Falei, aqui da loja, aqui, ó. E pede serviço de servente para ele. Ele não vai te pagar bem no começo, não. Mas se você não deixar faltar massa, se você trabalhar bonitinho mesmo, eu falei assim, você vai ganhar 100, 120 reais por dia, né, Paulo? Se for o top, não é? Falei para ele assim, se você for um servente top, né, dentro de 6 meses você já vai estar ajudando o pedreiro a sortar serviço, você vai ganhar 100, 120 reais. Ó, o seu salário já vai dar 2.500 a 3.000 reais por mês. Ele falou assim, mas você não seja trouxa, você não está trabalhando de servente para ganhar dinheiro. Você está trabalhando de servente para ser um meia colher. Dentro de 1 ano você tem que ser meia colher. 2 anos você tem que ser pedreiro. 3 anos você tem que ser construtor. E durante esses 3 anos você entra na escola e vai estudar. Ele falou, daqui 5 anos você está rico. Ele falou, louco, como é que o senhor? Eu falei assim, cara, você é novo. Você é novo. E você não tem chance, você tem família, você vai ter que se virar. Eu falei, onde é que eu vou arrumar um serviço de ganhar bem e com futuro para mim ficar rico ainda? É servente pedreiro, cara. E tem serviço adoidado aí, está todo mundo que nem louco. Só que seja o servente, o cabra. Não é simples, gente? Hoje mesmo, pastor, conheci um cara. Ó, pode falar. Ele quer fazer uma edícula, revirou a bateada, não acha um pedreiro, nem tem a boca. Não tem? Tá vendo? Com obra já para frente, para 2 anos, e não tem. Então, por quê? Diga comigo assim, eu sou pobre, porque fui burro. Fala aí, burro, coitado do burro, né? Mas vocês entendem, né? Ó, fala assim, eu fui burro, fala, eu fui burro. Fala, eu fui burro, porque eu não tive inteligência para trabalhar naquilo que dava futuro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, Deus, Ele te deu a chave da prosperidade. Mas você não tem palavra para prosperar. E quando tem, você rejeita a palavra. Você não chama ela à existência. E aí o espírito de pobreza mora em nós. Mora em mim também. Eu tenho cada mania de pobre que você nem imagina. Ô desgraça. A gente não tem educação de rico, a gente não tem hábito de rico, a gente perde tempo ainda com pessoas, e a gente já aprendeu, ó, quem pensa pessoa, medíocre. Quem pensa coisa, normal. Quem discute ideia, nobre. Até os caras do mundo ensinam isso. E nós estamos preocupados com o que os outros pensam. E estamos, querido, o que mais tem de pobre, o que mais tem de pobre é pessoas que estão cuidando mais da vida dos outros do que da vida dele. Mas tem também aqueles que ficam fazendo comparação, né?
Outra, em vez de admirar o pastor, de admirar o líder, de admirar o prefeito, sabe o que fica fazendo? Fica falando mal, guardando mágoa no coração, se ferindo. Toda vez que é para ele tirar um proveito, ele se magoa. Né? O que eu aprendi? Eu aprendi que quando eu sou repreendido, eu tenho que ficar na minha e aprender com aquilo. Às vezes aprender o quê? Aprender a pensar, aprender a amar, aprender a lidar. Não, mas eu me ofendo, me magoo, me entristeço. Entende? Se você não aprende a respeitar a autoridade, como é que um dia você vai ser autoridade? Porque a autoridade tem que ter pulso firme. Porque o que mais tem é abestado querendo enfrentar a autoridade. Pessoas que não é patrão, peitando patrão. Não é pastor, com inveja, querendo competir com o pastor. É o que mais tem. É filho achando que o pai é quadrado, atrasado. É o que mais tem. E com isso, a porteira de Satanás está liberada para que ele fique dominando aquela vida e aquela vida nunca vai prosperar. Por que a gente precisa de dinheiro? Diga comigo. Para dizimar, falei. Fala, para ofertar, falei. Fala, para que mais você precisa de dinheiro? Para cuidar da tua saúde, da tua família. Como é que o meu irmão aqui ia receber ajuda, se quem queria ajudar ele não tinha dinheiro? Eu garanto que muitos de vocês queriam ajudar ele na hora. Pô, ele precisava operar, garanto que vocês tinham. Mas por que você não ajudou? Você não pode. Né? Querer não é poder. Diga comigo, querer não é poder. Fala aí. Fala então, fala aí. Fala então, para que eu possa querer, fala aí. Primeiro eu tenho que ter poder. É simples assim. E isso é espiritual. Então quando você pega, todo dia você tem que pegar e falar, expulsar o espírito de pobreza. Espírito de pobreza, sai de mim, em nome de Jesus. Espírito da riqueza, entra em mim, por favor. E aí você fala para o Espírito Santo, você é o espírito de riqueza. Fala para o Espírito Santo, é você. Fala, doença, sai de mim. Saúde, entra. Espírito Santo, você é minha cura. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Deixa eu te explicar uma coisa, por que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Ó, o Espírito Santo, ele tem esses três aqui, ó. Essas sete dimensões. Então, só que o Espírito Santo, querido, ele é a pessoa que uniu Jesus ao Pai. Então, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus e o Pai se torna uma só pessoa, porque o Espírito de Deus pode habitar nos dois ao mesmo tempo, está nos dois ao mesmo tempo. Então, o Espírito Santo, ele é a fusão. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu me torno um com o Pai e com Jesus no mesmo tempo. Pegaram? E quando eu tenho um irmão na igreja cheio do Espírito Santo, eu e ele também somos um. Porque o Espírito que está nele é o mesmo que está no meu. E esse Espírito faz de nós um. E se nós tiver discordância, o Espírito Santo vai ter que escolher um. Ele vai ter que sair de alguém. Pegaram? Então, quando nós estamos concordando, o Espírito Santo, quando há divisão na igreja, o que acontece? O Espírito Santo não pode estar em todos. Então, daquele momento em diante, não é dons, o dons permanece. O que não está é a pessoa do Espírito Santo, que produz fruto. Ó, se eu não estiver amando,
O amor o que é? É fruto do Espírito. Então, se eu tenho alguma coisa dentro de mim, uma natureza dentro de mim, aquela natureza produz fruto. O que a laranjeira produz? E por quê? Porque a natureza dela é produzir laranja. Se ela não produz laranja, ela não é laranjeira. Então, olha bem, o Espírito Santo ele produz os frutos, que é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, tal, pá. Agora, olha bem, quando nós estamos juntos, a Bíblia diz que amor, o que é amor? É ouvir e obedecer. Aí, quando tem autoridade, quem que eu tenho que ouvir? A autoridade. Pegaram? Quando eu não honro a autoridade, eu estou desmanchando uma obra de Deus, uma ordem de Deus, um comando de Deus. Se eu pegar e ficar falando mal do prefeito, o prefeito pode estar até errado, pode estar, mas se eu ficar falando mal, eu estou atrapalhando, entende? Eu sou o motivo, eu sou o ponto de Deus não agir na cidade. Logo, se Deus tiver que tratar com a cidade, a primeira coisa que ele vai pegar é quem fala mal do prefeito. Pode ser crente, pode ser pastor, pode ser líder. É caminho de maldição, é falar mal de autoridade. E aí o que acontece? Diga comigo, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Tudo que Deus quer fazer é construir uma igreja. Então, quando você aprende que é uma igreja, você descobre tudo que o diabo quer fazer é destruir a igreja. E se você não ama a igreja, não ama a liderança, não ama o teu pastor, não ama o teu irmão, não ama as coisas da igreja, se você tem um coração magoado, se você tem uma prioridade na tua vida que atrapalha a igreja, o diabo vai te usar para destruir a igreja na igreja. E aí você, com isso, tua vida começa a virar uma maldição e você nem sabe. Por quê? Porque Deus vai começar a colocar problema em você para você atrapalhar menos a igreja. Daqui a pouco a pessoa está com uma doença, ela em vez de atrapalhar a igreja, ela está cuidando da doença, está cuidando da doença. Ela não precisava ter aquela doença, era só ela apaixonar pela igreja, apaixonar por Jesus, saber honrar a autoridade, se sujeitar a Deus, aí não vai vir enfermidade nela. Porque ela está ocupada, não tem lugar para enfermidade. Mas se a pessoa não pensa certo na igreja, o que Deus faz? Deixa eu neutralizar ele na igreja. Aí vem um problema, aquela pessoa fica neutralizada. E muitos morrem por causa disso. Morrem. E outra coisa, tá? Às vezes são pessoas boas. Pode morrer porque não entende o que é igreja. Aí quer cargo na igreja, quer se aparecer na igreja, quer pregar na igreja, quer ser usado por Deus na igreja, mas ele é servo do diabo em divisão. Deus não pode formar uma igreja ali por causa daquele servo. Aí aquele servo vai ter problema financeiro, vai ter problema de doença, vai ter problema de tudo quanto é coisa. Porque ele não está entendendo que tudo que o diabo quer é destruir a igreja. E para Deus usar a igreja, Deus precisa fazer a igreja ter comunhão, ter amor, ter confiança um com o outro, honrar o pastor, né, cuidar das coisas, lidar com seriedade. Tudo isso Deus precisa ter, porque senão o Espírito de Deus ele é obrigado a se afastar. Então o diabo, querido, ele não quer só, né, te pegar, ele quer te usar, né, e Deus vai fazer de tudo para proteger a sua igreja. Se tiver 2 ou 3 pessoas que entendem sobre igreja naquela igreja, e o resto
está ralado, está ferrado se não entender sobre a igreja. Porque Deus, por causa daqueles 3, Ele rebenta com todo mundo. É, pastor? É, por quê? Porque Ele precisa do corpo dele, Ele precisa da igreja dele. Como é que Ele vai alcançar os perdidos? E outra, as pessoas que vêm para a igreja, eles vão se moldar àquela igreja. Eles vão se tornar aquela igreja. Então aquela igreja precisa ser transformada, cheia de amor, né? Quantas pessoas saem do nosso meio por causa de um xerereque de alguém do nosso meio? Se eles sair porque eles não aguentam, não quer, né, se moldar a Deus e a igreja, mas a igreja está tão apegada a Deus, eles não querem, beleza, né? Mas às vezes sai, querido, porque tem um irmão aqui que não suporta o outro, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então a prosperidade, as bênçãos de Deus, ela é nossa, mas nós temos que se amadurecer. Glória a Deus. Agora só para mim dar uma base para vocês, eu quero dizer para vocês o seguinte, que para que a gente possa ter as coisas de Deus, nós precisamos não ser como meninos, como criança. Então, não espera você ficar velho para poder ter o comportamento que você precisa ter hoje. Não espera isso. Você precisa aprender a construir o teu comportamento. Eu sinto muito de falar, mas se você tem mais de 30 anos, tem coisas que não recupera mais na tua vida. Se você tem mais de 40 anos, piorou. Se você tiver mais de 50, então não vai dar mais tempo de Deus cumprir algumas promessas. Por quê? Porque nós temos tempo aqui na terra. O teu pastor está muito próspero, mas faz 30 anos que eu estou apanhando, aprendendo, economizando, juntando, comprando, investindo. 30 anos. Mas se me dá R$800 agora para me começar uma loja, vai dar tempo? Não tem chance. Então você tem que aprender que você tem que pegar o mais rápido possível. Se você já é velho, faz um planejamento de velho. Um comportamento de velho com o pouco que você tem. E prioriza a Deus para servir a Deus. Por quê? Porque o pastor pode ficar rico, mas não vai levar nada. E dá para a gente juntar tesouro no céu. Porque se você amar a sua vida aqui na terra, você vai perder a tua vida verdadeira no céu. Mas se você agora falar assim, fazer um planejamento e ficar contente com o que você tem, querido, se faz 20 anos que você está lutando para comprar uma casa e não comprou, a coisa piorou, porque se você tivesse há 20 anos atrás, tivesse feito a coisa certa, você teria 2, 3 casas, agora a idade não ajuda mais. Pegaram? Agora quem lutou e comprou a casa, comprou isso, agora vai ficar rico. Por quê? Porque agora o que gera riqueza é riqueza. Diga comigo, o que gera riqueza é riqueza. Fala aí. Então, se você não tem riqueza agora, você vai gerar, até você gerar riqueza, você vai morrer. Então, você tem que fazer um planejamento inteligente, priorizar a Deus. Entende? Porque você vai se matar, vai perder o resto da vida e não vai conseguir. Ó, o Dorival, a Raquel, eles têm uma casinha, eles têm um terreninho, eles têm... Quantos anos tem, Dori? 5,3. Se você, Raquel, sem nada hoje, sem nada, vai arrumar um empreguinho lá na usina, lá, igual você ganhava, coisa lá, né? Vai ser fácil, vai demorar quanto tempo você conseguiu chegar no que você chegou? E para Deus fazer um milagre, o que você vai ter que fazer? Pegar firme com Deus, né? Deus tudo pode. Deus pode fazer você ficar rico, mas aí, nós estamos falando que o caminho é o mesmo.
Se eu sou novo, eu tenho que priorizar a Deus. Mas se o seu tempo passou, querido, agora você precisa priorizar a Deus. É a única chance que nós temos. Alegra-te com o que você tem, fica feliz, tira esse espírito de pobreza da tua vida e saiba que ao mesmo caminho que o teu pastor pegou, que foi ficar louco por Jesus, e a bênção de Deus correu atrás dele, é o caminho para você também. Mas no dia a dia, pensa bem, amanhã você acorda, né? Vai trabalhar, vagabundo. Vai juntar dinheiro, vai obedecer. Agora, o que é que se você não obedecer o pastor, o que você é? A Bíblia diz que você é como uma criança inconstante, que anda para lá e para cá por qualquer vento de doutrina, porque não ouve o que Deus fala. Deus não está só te ensinando, o Senhor está te dando direção para a tua vida. Né? Mas se não gosta, o que vai fazer, né? Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos. Porque vivem como fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras, brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Vamos lá. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas desse mundo? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor deu para fazer. Bom, o que Paulo está falando aqui, eu gostaria muito que vocês entendessem o que é uma criança espiritual nos dias de hoje. Então, uma criança espiritual nos dias de hoje é aquela pessoa que ela não é firme nos planos de Deus para a vida dela. Ela está sempre insegura. Então, vamos dar um exemplo, né? A Júlia casa. Aí ela descobre que o casamento dela não acertou. E ela não gosta mais do marido. Aí o marido também perde a ilusão por ela. Todo mundo sabe que isso é infantilidade. Infantilidade, né? A pessoa não tem compromisso com as coisas. Eu gosto assim de ouvir aquele cara que fala de casais, né? Do genro do Edir Macedo lá. Ele fala assim, eu tinha uma namorada, eu amava aquela namorada. Eu gostava dela, eu era apaixonado por ela. Mas daí eu conheci essa minha esposa e eu não sentia nada disso por ela. Só que eu aprendi na palavra que casamento é igual um negócio, tem que ser um negócio bom. E eu vi que com aquela namorada aquilo que eu sentia por ela ia passar. Mas com essa minha esposa de hoje, eu sabia que eu ia ter futuro ministerial e eu ia ter prosperidade. Ele falou assim, então eu larguei aquela paixão mesmo gostando e fiquei com essa que eu não gostava e construí o meu amor por ela. Eu decidi construir. Então, é assim que eu faço com a Rose. Cada dia eu procuro construir mais o meu amor por ela. E aí também, então, quer dizer, se a pessoa for infantil,
ela vai arrumar um emprego, ela vai gostar daquele emprego. Não sei quantos dias. Daí ela vai ser infantil, por quê? Em vez dela ver a oportunidade, o leque que se abre naquele trabalho, ela começa a ver que não é gostoso, que as pessoas ali já não gostam dela. Ah, porque a pessoa não sei o quê. Ah, porque o meu serviço é difícil. E daí ela vai querer arrumar outro serviço. Ela nem discerne o caminho que Deus tem para a vida dela. Aí ela faz isso na igreja também, só que daí não sai do serviço, né? Porque não tem outra oportunidade. E vai ficar ali infeliz o resto da vida. Assim é eu no meu negócio hoje. Às vezes eu estou descontente, infeliz, né? Então eu vou parar, vou mudar de ramo. O que eu sou? Infantil. Vou quebrar a cara, não vou? E se eu largar da Rose e for arrumar outra? Sou infantil, vou quebrar a cara. Agora deixa eu te perguntar, e se eu largar a minha igreja e arrumar outra? O que eu sou? Infantil. Porque o pior é a igreja, gente. Pior do que trabalho, pior do que casamento, pior do que coisa, é você abandonar a igreja. Se você olhar na Bíblia, é mais pecado. É mais pecado você não ser fiel à tua igreja do que você não ser fiel com a tua esposa. Vai ler Bíblia para você ver. Vamos fazer um estudo profundo sobre igreja. Não estou falando de religião, gente. Diga comigo, não é religião. É igreja. Igreja de verdade. Igreja espiritual. Tá? Isso chama-se infantilidade. E a gente sabe que as pessoas é infantil por quê? Se nós chamar o Breno para pregar aqui, né, domingo, vai vir o dobro de gente aqui. Né? O que eles estão fazendo? Estão fazendo igual aquele cara que é casado, mas quando parece uma mulher mais bonita, né, fica babando. É legal, né, eu conversar com a mulher do outro, né? Mas eu não gosto do meu pastor, vou gostar mais do outro. Quer dizer, o que é isso? Infantilidade. Pegaram? Agora, olha bem. Vem um pastor novo aqui, né? Eu vou lá no culto, mas entre a direção do meu pastor e do Breno, eu vou ficar com a do meu pastor. Mas aí a turma vai buscar a direção do Breno, para a vida dele, porque ele acha que o Breno vai dar uma palavra de Deus para ele, e o pastor dele, querido, isso chama-se imbecilidade. Entende? Porque se você não tem essa confiança no teu pastor, é porque você é infantil, porque o pastor, o conselho que ele vai te dar é um conselho de Deus, maduro e certo e justo, honesto. Agora o Breno, querido, ele pode te dar um conselho, mas qualquer coisa que ele pôr dele ali, ele não é o teu pastor. Ele não mora nem em Bandeirante, ele não tem a tua realidade. Isso mostra que você é o quê? Diga comigo, infantil, falei. Infantil. É lógico que tem muitas mulheres mais bonitas do que a Rose, tem muitos homens mais bonitos do que o Zé Trovati. Mas eu sou um imbecil que caiu na infantilidade se eu ficar alimentando o meu pensamento e meu coração com outra mulher. Eu vou pôr o meu casamento espiritualmente água abaixo. O demônio da prostituição vai se apossar de mim. Vocês entenderam isso ou não? Então fala comigo assim, infantilidade faz com que eu seja inconstante. Fala assim, uma vez os pensamentos e os sentimentos me pegando, fala, os demônios se aproximam, fala aí. Fala aí, o prejuízo pode ser grande. Fala assim, se eu não amadurecer
muitos problemas podem vir sobre a minha vida, porque são cabresto, fala aí, e rédea de Deus, fala aí, para que Ele me guiar, não deixando eu fazer os demônios atrapalhar as coisas de Deus que eu estou envolvido. Então, por exemplo, suponhamos que a Carmen ajuda nós, mas tudo que ela vai fazer tem influência da alma dela, infantil, diabólica, que ela pensa do jeito dela, ela não concorda em algumas coisas, mas ela ajuda, ela ora, ela vem aqui e tal, né? Daqui a pouco a Carmen está mais cuidando de problema, porque Deus não quer que ela esteja cuidando da igreja. Agora, uma coisa que é bem interessante, eu me dedico a Deus, me dedico à igreja, Deus vai me corrigir, vai acertar minha vida, vai aprumar minha vida para a igreja dar certo, e na hora que estiver dando certo na igreja, vai dar certo também no meu trabalho, vai dar certo também na minha casa, porque a regra e o espírito é o mesmo. É o mesmo. Amém, querido? Glória a Deus. Parei. Glória a Deus, né? A coisa marcou lá os 20 minutos, mas deve ter dado uns 20 minutos aqui. Uma coisa bem legal. Vamos agora como igreja conversar. O que vocês acham de domingo nós não ter culto? Aí nós livramos os irmãos de limpar hoje aqui. E também, né, vem poucas pessoas, porque bastante gente, né, não vão vir mesmo, mas só fica vindo o pastor e alguns irmãos que vêm, porque tem obrigação, né, de vir, né. E eu falei para Raquel, né, a Raquel falou assim, pastor, vai ter culto na véspera de Natal? Eu falei, eu não lembro de ter combinado, não sei o quê, então eu tenho medo de não fazer, né, mas eu conversando com vocês, eu fico mais em paz, né. Eu quero que fique de pé, quem concorda de nós não ter culto domingo, fique em pé. Sim, mas nós não fizemos isso com a igreja, nós fizemos só com a liderança, né. Quem concorda, fica de pé. De nós não fazer culto. Todo mundo está sentado, então nós vamos fazer culto. Aí, a maioria ganhou, né? A maioria ganhou. Só tem irmã lá que não levantou, né, mãe? Você perdeu, irmã. Hã? Ei, vó. Então vocês vêm domingo aqui, eu venho fazer culto para vocês, tá? Glória a Deus. O Pedro também não levantou. Pode sentar então, querido. Glória a Deus. Agora, gente, então nós vamos terminar esse culto aqui. Aí os irmãos de Abatiá não precisam limpar a igreja, tá? Estão liberados. Tá? Nós vamos terminar esse culto, mas uma coisa que eu quero que vocês entendam, Deus colocou um versículo no meu coração, né? Que é Salmos 37, para vocês levar para casa. Porque você não deve ficar preocupado e ofendido com a pregação. Você deve pegar, falar assim, eu vou resolver esse problema. Então Deus quer que você pegue a solução. Então Salmos 34 fala assim, 37. Vamos ler desde o começo, Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Quer dizer, essa vida vai passar. E nós não vivemos por essa vida. Então os maus, aquelas pessoas que não querem saber de Deus, que zombam de nós, eles podem ficar ricos, prosperar. Não liga para isso, porque Deus não está ligando. O cara quer ser as coisas, Deus deixa. Não liga. Não liga para isso. Confia em Deus, o Senhor, e faça o bem. Diga comigo, confiar, fala comigo, fazer o bem. E assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor,
Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Então leve esses salmos para casa. Na versão tradicional diz assim, né, que eu decorei, né? Deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Espera, confia e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz ao meio-dia. Amém, querido? Não fique olhando o que fazem com injustiça, porque mesmo que você não ganhe nada, levanta cedo, seja produtivo, faça o seu melhor para agradar a Deus. Deus está de olho naquele que é justo e Ele sonda o coração antes do que você faz para abençoar. Então Deus quer te abençoar, mas Ele precisa que você tenha um coração puro, uma vida dedicada a Ele e uma vida produtiva. Não fica procurando emprego, vai fazer alguma coisa que te dê futuro, mesmo que você não ganhe nada. A Yumi estava trabalhando comigo lá, eu falava para a Yumi, vai resolver problema para mim, né, Yumi? E por que eu falava que você tinha que resolver o problema? Para aprender. Porque senão, como é que Deus vai dar bênção para ela se ela não sabe resolver o problema? Então tinha um problema lá na prefeitura, tinha no banco, tinha na delegacia, eu falei, vai lá, Yumi. Né? A Ana Paula também, né? Eu falava, tacava cada abacaxi na mão dela, mas por quê? Não era para elas ganhar, é para elas aprender. Então você precisa saber que você não precisa ganhar, você precisa aprender, porque quem vai abrir a porta da prosperidade para você é Deus. Eu não ganhava mais quando trabalhava de empregado por produzir, mas eu ficava desesperado para produzir. E eu ganhava salário fixo. Eu não gostava de trabalhar, mas eu sabia que eu tinha que trabalhar e fazer o meu melhor. Por quê? Porque é burrice você não fazer o seu melhor. E faça isso por Deus. O que a Bíblia fala? Servos, fazei de tudo para agradar os seus patrão. Porque vocês não? Aí fala assim, não só quando eles estão vendo, mas quando eles não estão vendo. Porque não é a homem que vocês servem, mas é a Deus. Então você tem que pôr no teu coração que os problemas que vêm na tua mão, o serviço que vem na tua mão, você está fazendo para Deus. Não é para ganhar dinheiro, é para agradar a Deus. Agora, Deus sabe que você quer dinheiro, então põe isso em segundo plano. Porque daí você não vai negociar sua integridade, sua honestidade, e não vai machucar o teu coração e nem contaminar o teu coração enquanto você estiver trabalhando. Senão Deus não vai poder estar contigo. E Deus, eu e você, temos consciência que qualquer pessoa que tiver com o coração meio machucado, ela na hora de dormir, ela sabe que ela não está bem com o Espírito Santo. Ela acorda, sabe que não está bem com o Espírito Santo, e essa pessoa vai precisar de algumas artimanhas do mundo para poder ser ocupada, para poder ficar enganado. E essas coisas do mundo vai ser o quê? Vai ser querer tirar férias, folga, roupa, passeio, ocupação com esse tipo de coisa. E aí vai vindo mais a depressão ainda, porque ela não consegue, daí ela começa a se sentir injustiçada e tal, e vai cada vez mais se envolvendo com a coisa do mundo. Significa que essa pessoa está perdendo até a salvação. Volta para Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Domingo, nós não vamos vir aqui na igreja, mas nós queremos te dizer que o Senhor é a nossa prioridade, que o Senhor nos ajude a te honrar nas nossas casas, nas reuniões,
com os parentes. Senhor Jesus, me ajuda para que eu possa descansar e fazer o meu melhor no ano que vem. Senhor Jesus, que a igreja jamais seja um fardo, mas seja a minha família, seja a minha torre forte, pensando que ela é a sua casa, é o corpo de Jesus e é a plena autoridade de Jesus na terra. Senhor, me perdoa por eu ser imaturo e criança espiritual. Eu quero amar, eu quero honrar, e eu quero ser um filho teu que sabe ser igreja. Jesus, eu já reparei na tua palavra que o Senhor vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Eu quero ser a sua igreja, para a glória de teu nome. Amém. Querido Deus, eu quero abençoar teu povo, Pai. Eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor continue fazendo milagre. Eu declaro, Senhor, que por causa da nossa infantilidade, nós reconhecemos, Deus, que o espírito de pobreza pegou nós, Pai. Que a falta, Deus querido, de prosperidade, Pai querido, escapou das mãos. Mas em nome de Jesus eu estou mandando esse demônio embora, Pai, esse espírito embora. Essa natureza, Pai querido, que Ele construiu, Pai querido, que seja a mala dele, Pai, que Ele leve para longe de nós. Em nome de Jesus, Pai. E assim, Deus, como nós aprendemos, Pai, que nós temos que ser maduros, eu quero que nós sejamos maduros no nosso trabalho, na nossa cidade, Pai, na nossa autoridade na nossa cidade, no nosso casamento, Pai, e na nossa igreja. Nós queremos ser maduros, Pai. Não queremos mais ser como criança, levado por todo e qualquer tipo de vento de doutrina, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Para a glória de teu nome, Pai. Amém. Amém, queridos?